O vereador Ângelo, uma pessoa a qual eu fui amigo de infância, quando nos tornamos vereador, foi claro que essa amizade foi jogada às traças logo no início. O vereador Ângelo, ao meu entender, caiu aqui de gaiato, não tem a mínima noção do que faz aqui dentro, apesar de ser, sim, um advogado, um dono de uma oratória maravilhosa, a qual eu tiro o chapéu e sempre digo isso. Queria eu ter a oratória que o vereador Ângelo tem, ter o conhecimento jurídico que ele deve ter aqui na nossa região, para sim estar cobrando mais eficiência do Ministério Público. Mas a gente não consegue ver isso. O vereador, acho que deveria, sim, em vez de quando ficava falando besteira do meu nome ou dos meus negócios, sair um pouquinho da sacada e ir trabalhar na rua, ver o que realmente acontece e fiscalizar o nosso lixão que está lá, que eu fiz a denúncia no Ministério Público, mas não se toma noção. Paga um trator de esteira aqui, quase R$1 milhão por ano, e tem lá uma rete cavaleira trabalhando. Então eu acho que existem momentos a qual nós deveríamos sim agradecer por ter pessoas aqui dentro e que eu tenho tudo lá levantado de quanto eu gastei como vereador aqui nessa cidade, em busca daquilo que eu acredito ser o melhor para a sociedade camboriense. Já o vereador Ângelo, não sei se por um ciúminho, o que aconteceu, em algum momento, na maioria dos seus momentos, tentando me denegrir, tentando baixar a minha moralidade por ter negócios na cidade de Camboriú, a qual, com certeza, terminando o que eu tenho, não quero mais, vereador Ângelo, até para não atrapalhar o senhor, para o senhor poder ficar mais direcionado aos verdadeiros problemas da nossa cidade, que é a roubalheira a qual acontece aos cofres públicos, para quem sabe o senhor sair um pouquinho da sacada e ir tomar mais conhecimento do que realmente alguns secretários vêm fazendo no nosso município. Quero dizer para o senhor e para a sociedade camboriense as palavras que eu disse para o vereador Dado o dia que ele falou que o senhor ia ser o presidente do PMDB. Vereador Dado, o senhor acabou de destruir o seu partido. O PMDB tinha um candidato. O vereador Ângelo, porque o candidato do PMDB não trabalhou para a irmã dele, endoidou. O candidato não prestava mais. E ele brigava de soco quando falava mal do candidato dele. Isso é não ter discernimento político. Isso é legislar em função própria, que é o que falam que eu estava fazendo aqui dentro dessa casa. Eu entrei em brigas com o governo, sou perseguido por esse governo. Agora, eu jamais pedi para o governo trabalhar para irmão meu, para amigo meu, para ser candidato. Jamais pedi para qualquer integrante de partido entrar em acordinhos para manter o sistema político do partido. Eu volto a lhe afirmar isso, vereador Dado. O maior desintegrador político que eu conheci na história se chama Ângelo Gervásio, o vereador que aqui está. Claro, é aquilo que ele deixa muito claro sempre aqui nessa casa. Eu sou candidato a vereador, então eu tenho que falar para aparecer. E é o que o vereador Ângelo faz muito bem. Queria aqui então dizer para o vereador Ângelo continuar esse belo trabalho, porque realmente o senhor aparece bastante nas redes sociais e não tenho dúvidas que as pessoas que estão lá averiguando o que passa nas redes sociais vão destinar o seu voto à Vossa Excelência. Mas aqueles que buscar o que realmente acontece, com certeza vão buscar candidatos mais qualificados, a qual o senhor em nenhum dia dentro dessa Casa Legislativa se encaixou. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu não vou ocupar o meu tempo aqui respondendo ao vereador Xande, porque não dá tempo, a gente tem muito trabalho, muito trabalho. E se eu pedir aqui para os nobres vereadores o tempo deles para sentar aqui e defender o que é do povo, porque o povo não quer saber de ladainha, de choradeira, de por que sair, por que não sair. O povo quer que faça alguma coisa. Ninguém está aqui para se aparecer ou por ego. Mas, para o vereador Xande, eles dão 30 minutos para ele ficar falando de coisas pessoais que não interessam em nada para a sociedade. O que interessa para a sociedade é o serviço que nós fizemos aqui, que temos 4 anos para fazer, porque somos sabatinados, e quem não presta sai.
Isso aqui não é uma coisa eterna, é só um tempinho de nada, então tem que aproveitar todo o tempo. E a gente enlouquece porque o tempo é muito curto. Eu fico, vereador Xande, muito tempo pensando, porque eu sou um pensador, eu não sou um operário. Quantos livros Vossa Excelência acha que eu li nesses 4 anos? Quantos livros Vossa Excelência acha que eu li só de Paulo Sérgio Cortella? Só do Paulo Sérgio Cortella. Quantos livros eu li para poder ser mais justo e fazer com que a comunidade realmente utilize o meu trabalho para alguma coisa? Porque eu sou fã do renascentismo. Eu sou fã de profissionais na política. Eu sou fã do entendimento renascentista de Nicolau Maquiavel, que diz que o Estado deve ser comandado por técnico. Eu penso muito. Penso, e por causa disso, as minhas ações aqui nessa Câmara de Vereadores, nesse tempo como vereador, foi uma porcaria. Porque eu estudei pouco. Eu vou ficar aqui me elogiando. Sócrates falava, coitado daquele que pensa que sabe. O vereador Xande pensa que sabe. E Sócrates estudou tanto para dizer, só sei que nada sei. Coitado daquele que pensa que sabe. Eu sei que eu não sei nada. E estou estudando para tentar resolver problemas e não consigo. Nesse momento eu estou aqui falando, o meu assessor, o Teodósio, está ali escrevendo no notebook. E vocês sabem por quê? Porque tem uma criança que tem diabetes e precisa de um mecanismo aqui e não consegue porque ele não tem dinheiro. E ele está 2 meses, mais de 200 laudas e está tentando diminuir o tamanho do PDF para poder protocolar a ação, porque ele não tem tempo nem de ficar aqui escutando o que eu tenho para falar. Porque falar não adianta de nada, tem que ter ação. Olha ali no notebook dele, pode ver que ele está trabalhando ali, tentando conseguir do Estado que uma criança não morra, porque ela teve aqui nessa sessão e teve que sentar naquela escada ali, porque ela não aguenta muito tempo em pé. Esse é o trabalho. Não ficar aqui falando. O que o vereador Xande veio aqui? Veio aqui falar, elogiar. Elogiou quem? Olha quem elogiou. Elogiou o Canídia, aqui sentado. O Canídia que vocês sabem muito bem que agora durante o verão rolou um escândalo, porque a pior coisa que tem na política é o tráfico de influência. E todo mundo sabe que o vereador Canídia fez um acordo com o Nilson Probst, do meu partido, presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, colocou a filha do Nilson trabalhar nessa casa, a vereadora Luana acredita nisso, e a esposa dele está trabalhando lá na prefeitura de Balneário Camboriú com o Periquito. Vou avisar o Periquito nem sabe disso. Um cara que é adversário do PMDB, Fábio Galvão, Márcio Melo, vereador Canídia, que é um adversário do PMDB, a esposa dele trabalha na prefeitura de Balneário, ganhando quase 5 mil reais por mês. Ô Lula, e é ele que o vereador Xande é amigo, falou, é uma águia, que pena que não está na oposição, falou que eu sou um mau articulador da oposição. Olha só, Lula, quantos que tinham aqui que eram a favor da prefeita, agora quantos tem? A prefeita acabou em nada, e eu fui o primeiro aqui a ser o opositor. Quem é a prefeita hoje? Camboriú. Não tem mais apoio de ninguém, tem só aqui da Luana, de uns aqui que são suplentes, porque se não ser a favor, a prefeitura bota para fora. O vereador Xande elogiou o vereador Jaquinho, sentado aqui, o secretário que bebia cerveja no gabinete e mostrava dinheiro para todo mundo, cheque. Olha só. O vereador Xande também elogiou o nosso presidente Piteco. O Piteco, nosso presidente aqui dessa casa, ele elogiou o trabalho do Piteco. Piteco deu emprego para um parente do vereador lá de Balneário, esqueci o nome dele, e o parente do vereador trabalha aqui. Nepotismo cruzado. A maior sujeira que existe na política, meus queridos, é o tráfico de influência, é o que esses caras fazem. É péssimo, dá nojo. E agora? O que fazer? Vai pedir a demissão da esposa do senhor? Vai pedir? Isso aí, vocês sabem que isso aí é ilegal?
Vocês sabem que isso aí é ilegal? Vocês vão falar de uma parte do vereador Canide. Vocês sabem que vocês estão cometendo crime? Que é ilegal? Eu peço agora o afastamento da presidência do presidente Piteco por ilegalidade e o afastamento da mesa do vereador Canide e que os dois respondam no Conselho de Ética, porque os dois cometem crime eleitoral, crime político, nepotismo cruzado e fique se pagando de bonzão. Direito de resposta, o vereador Canide tem 5 minutos para usar a tribuna. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de dizer que é uma lástima alguém que começou usando a sua fala dizendo que não responderia o Xande porque tinha muito trabalho, mas só falou das pessoas. E para falar de pessoas, primeiro caso citado quanto à minha esposa, eu entendo até qual é o remorso dela, né? Como é que alguém que é contra o PMDB, então, tem a esposa trabalhando, ganhando quase 5 mil? Ela já é funcionária desde 2010, Ângelo. Desculpa, mas a tua denúncia não procedeu. Então, desde 2010, e até quando eu estive frente a frente com o promotor, ele disse, sabe o que, doutor Ângelo? Para o senhor ficar com um pouquinho mais de raiva, que é legal até ver o senhor assim, é porque, de certo, o PMDB não te deu esse cargo para colocar os seus funcionários fantasmas, que eu vou citar aqui logo depois de explicar o caso da minha esposa. Que não interessa quem indicou, quem deixou de indicar, o caso é se é nepotismo ou não. E ela já é funcionária desde 2010 em Balneário Camboriú, então o senhor, querendo ou não, ela recebeu sim um convite para trabalhar na época como chefe de almoxerifado e permanece até hoje como diretora hoje do Funservir. Agora, se o senhor tem alguma questão jurídica, por ter um mínimo conhecimento, já que se é advogado formado, corra atrás então de saber a verdade antes de fazer denúncias infundadas. Agora, falarmos em termos de credibilidade de trabalho, a credibilidade é o senhor estar realmente há 3 anos aqui e não ter apresentado nenhum projeto de relevância para a sociedade. A credibilidade é um companheiro seu de partido como dado aproveitar que é de um partido forte, grande, e buscar recurso para ajudar a cidade, enquanto o senhor não mexeu uma agulha, não mexeu uma palha e não fez nada no seu mandato. Agora, pior ainda, é o falso moralismo, a hipocrisia de alguém que defende o dinheiro público e que tem o Teodósio, seu Teodósio, como salvador do Ângelo, porque é o único funcionário do Ângelo que trabalha. Pois desde o início do mandato, ele colocou um primo como funcionário. Fantasma, todo mundo pode saber onde o primo trabalha. É só ir aqui embaixo da casa dele, perto da casa dele, que vai encontrar na agropecuária. Ele colocou aqui um sócio, o sócio do meu escritório, trabalhando como meu assessor, que não trabalha, que é outro fantasma. O senhor explica isso no seu discurso? O senhor alguma vez explicou para a sociedade, e até mesmo o seu Teodósio, que trabalha assim, nós encontramos ele aqui. O seu Teodósio entrou naquela vaga que o senhor disse que era imoral, que era o terceiro assessor para essa casa, que era imoral, que o senhor votava contra, que a sociedade não merecia. Mas na primeira oportunidade ele contrata também o terceiro, e olha só que engraçado. Esse imoral, o terceiro, é o único que trabalha e que pode salvar hoje o mandato do senhor, dizendo que está ali trabalhando. Porque o senhor mal aparece, o senhor mal trabalha e os seus funcionários é fantasma. Agora, numa certa discussão nessa casa, quando falavam da prefeitura com funcionário fantasma, imagina uma organização com mais de 2.000 funcionários, ele acusando de fantasma. O gabinete dele com 3, 70% é fantasma. Ele só tem 1/3 trabalhando. E usa a tribuna para falar dos outros. Vamos falar de moralidade? Quando o senhor quer apontar o dedo para presidente, apontar o dedo para Jaquinho, o senhor disse nessa tribuna claramente que todas as pessoas consideradas marginais, o marginal é aquele que anda à margem da lei. O senhor explicitamente se pronuncia como usuário de químicas contrárias à lei. Então o senhor também é tratado como marginal. O senhor tem várias acusações na cidade por envolvimento com menores de idade. Então o senhor é um pedófilo e um marginal ao mesmo tempo. E usa a tribuna para falar de credibilidade, moralidade. Não, não. E o senhor não é responsável pelo crescimento da oposição. O senhor não é responsável por isso.
A oposição tem crescido num processo natural de desgaste do governo, a oposição tem crescido porque alguns colegas têm feito um trabalho de oposição, mas não queira louros de vitória se o senhor não fez nada. O senhor começa então, até mesmo, já que o senhor diz que leu tantos livros, que estudou tanto, se preparou, eu acho que o senhor está começando a sua caminhada no pré ainda. Porque nem para usar a tribuna e falar de coisas que realmente importam o povo, como o senhor disse que ia falar, o senhor não fez. E no seu mandato, não contribuiu em nada ainda para o crescimento da cidade, para o avanço da cidade. Eu peço desculpa aos pares que foram ofendidos, porque não levem em conta, porque credibilidade é zero. Assim como eu tenho a minha integridade e só pronunciei a respeito da minha esposa, porque a população merece sim. Também com direito de resposta, eu vou usar a tribuna mais 5 minutos para mim, quero passar a presidência ao vereador Guigo. Parabéns, Canide. Quero cumprimentar os nobres colegas vereadores. Eu acho que a moral, quando a pessoa vem aqui usar a tribuna e falar de moral, de integridade, primeiro ele tem que olhar para si mesmo. E quando a gente joga a primeira pedra, quando a gente vai jogar pedra numa pessoa, olha primeiro para o seu telhado de vidro. Telhado de vidro. Eu, graças a Deus, não tenho problema nenhum. Já consultei o advogado desta casa. O senhor é advogado? O senhor é advogado. Agora é o seguinte, a minha esposa, sim, trabalha lá no Balneário Camboriú, na Câmara de Vereadores. Trabalha, não tem problema nenhum. Ela trabalhou para o candidato Claudir Marcial. Não tem problema nenhum. Ah, eu tenho uma sobrinha do Claudir Marcial aqui na Câmara? Tenho, minha assessora. Não tem problema nenhum. Agora é o seguinte. Ela é advogada, competente, mora em Itajaí. Não tem problema nenhum, vereador. Agora é o seguinte. Agora, olha para o teu telhado. Primeiro o senhor que veio falar que todos os vereadores aqui, menos um vereador, que só tinha um vereador na casa que era bom. Até ele era ruim. Até ele era ruim. Eu não vou na minha sacada fazer coisa errada. Eu não vou na minha sacada fazer coisa que o senhor faz. Agora, vem nessa tribuna falar que é o cara. Eu não tenho um sócio. Eu não tenho um sócio do meu escritório que é funcionário da Câmara e não comparece na casa. E também não tem um parente, um primo, que está lá na agropecuária do pai, trabalhando dia a dia. Eu acho que tem alguma coisa errada. O cara que falou que quando nós aumentamos para 3 assessores, que todos foram a favor, menos ele, na primeira oportunidade, ele colocou o 3º assessor. Que moral é esse? Moral é aquela pessoa que, ó, eu aceito o 3º assessor. Não, eu não aceito. E colocou. Agora, moral. Ô vereador. Aliás, doutor Ângelo. Né, que o senhor quer que chama de doutor. Não como vereador, é doutor. Moral, a gente, para jogar uma pedra, a gente tem que ver o telhado da casa. O telhado da casa. Porque é o seguinte, o senhor usa barba, é um homem respeitado. E nessa casa aqui, nenhum de nós respeitamos. E também tem mais também. O senhor sabe que está respondendo um processo que está em sigilo, né? Não sei por quê. O senhor sabe, sim. O senhor sabe. Aí sim. Agora sim, ó. Primeiro, quando a pessoa está falando, o outro cala a boca. Moral. O senhor quer pagar de moral? Olha para o telhado do senhor. Mas depois vem aqui na casa querer falar de moral. Boa noite a todos. Neste momento, conforme determina o regimento interno, declaro suspensa a sessão por prazo de 15 minutos. Espaço destinado para explicações pessoais. Vereador Ângelo. Quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a presença da minha namorada, que é sobrinha do Caninha, que tem 17 anos e que eu tenho a permissão do pai dela, que é o Claudelino, filho da Hélida, que é filha do seu Joaquim, que é lá dos Macacos, lá da Vila Conceição, vereador Toninho, e eu fui acusado de pedófilo, e eu quero que tu leves isso para o teu pai,
para o Claudelino, que é evangelista, inclusive, da Assembleia de Deus. E quero falar que aqui se discute coisas de política e não coisas pessoal. A gente não escolhe quem ama. Eu amo a Cauana e por isso namoro com ela e não vejo problema nenhum com isso. Porque isso é coisa pessoal e não é coisa política. Eu não fico falando aqui que o nosso presidente, quando faz uma festa, fica bêbado que nem um porco. Eu não falo isso. Jamais eu vou falar isso dele. Agora ele sim fala coisas pessoal, mas deixa para lá, né? Nós temos que discutir aqui o que é política e não o que é pessoal. Obrigado, agradeço a todos. Muito obrigado.